O projeto das oficinas do convento centram-se no convento de São Francisco. A maior premissa da origem é tornar possível espaço e condições para que se possam desenvolver projetos artísticos com recursos a equipamentos que são, no fundo, comunitários. O que se assiste neste tempo é uma profissionalização clara de uma associação. E penso que hoje as oficinas são uma peça central na cultura em Montemor, mas também no Alentejo. É de facto uma lógica de subsistência e de conseguir manter um modelo vivo e ativo, que é diferenciador claramente da nossa região e é claramente sustentável porque trabalha na cultura de uma forma de aplicar o saber e transformar esse saber sempre de uma forma mais expandida à comunidade. Isso é fundamental. Antes de falar do convento, gostava de falar um pouco do que se passou antes do convento, porque antes de haver o lugar, houve as pessoas. E que através das pessoas é que a história começou a se criar e a continuar. Começamos com um núcleo muito pequenino, quase familiar, e agora o núcleo ampliou imenso, mas continua aquele mesmo espírito de família. Na altura, o convento era um enorme repositório de restos do município. E 4 artistas ocupam o espaço. E é dessa presença que se processa um movimento de ocupação do convento. Vão abrindo clareiras entre os despojos que lá estavam. E foi aí que se começou a trabalhar. Tínhamos a nossa produção artística. E isso, pronto, deu origem a que as dinâmicas se começassem a crescer, a necessidade do coletivo se apresentar formalmente como um coletivo. E, portanto, isso tudo obrigava à criação de uma associação. Podemos dizer que um período fundador, a partir de 91 até 96, nascem 2 associações ao mesmo tempo, portanto, a Marca e a Associação Oficinas do Convento. Verificamos que havia aqui um telheiro mesmo na encosta do castelo, do qual existia um bocado de forno e um bocado de arrecadação. Desenhamos esse projeto que era recuperar a atividade tradicional da feitura do material cerâmico para construção e ao mesmo tempo aproveitar essa tecnologia para a escultura contemporânea em terra. A cerâmica começa a ser o motor das oficinas de convento, se quisermos. É a gênese quase que dá origem a nós nos termos registado como associação. Entretanto, houve a reabilitação do espaço do telheiro e, recentemente, a nossa gestão desse espaço, a reabilitação dos espaços dos lavadores públicos que estavam ao abandono há cerca de 30 anos para um centro cerâmico. Vamos tentando ter responsáveis os experts dentro das próprias áreas e que são eles os diretores desses espaços ou projetos ou ideias.
próprio nome indica, Oficinas da Cerâmica e da Terra. Já dá para perceber que o foco ou parte do foco do trabalho que nós fazemos aqui tem a ver com esse lado oficinal e de experimentar e de trabalhar com os materiais e com as coisas que dispomos. Portanto, nessa medida, o espaço em que trabalhamos e os recursos que temos são essenciais para possibilitar essa investigação e esse trabalho. Damos formação a pessoas que estão no início desse trabalho com a cerâmica ou até a um nível mais avançado, por exemplo, dando apoio a alguns investigadores que utilizam os nossos espaços e estes recursos para investigar algum assunto que lhes interesse e que tenha a ver com o que nós fazemos. Os produtos que fazemos aqui são quase todos eles com base na terra, que é extraída aqui muito perto, portanto é um produto, é uma matéria local. Hoje em dia fazemos desde os materiais tradicionais a materiais mais atualizados, como é o caso dos blocos de terra comprimidos. O que tem estado mais ao nosso alcance são pequenas oportunidades que temos criado para intervir no espaço público. Para além desse trabalho, temos insistido junto das escolas, com as crianças, para que eles, desde logo muito cedo, contactem com estes materiais, sabem de onde é que vem a matéria-prima, sabem como ela se transforma e como se pode aplicar. Tem-se feito um trabalho de promoção e divulgação da arquitetura em terra, não só pelo aquilo que se constrói, mas promovendo na própria sede também encontros sobre o tema, trazendo outros especialistas aqui para partilharmos o conhecimento. E, portanto, esta relação entre a produção e a formação está sempre associada à reflexão. No fundo, as partes da experiência do território e as reflexões sobre o lugar vêm a potenciar o modelo de conversas e têm sempre como componente fundamental tanto oficinas experimentais, primeiro a experiência e a reflexão na prática e depois a reflexão teórica e o mostrar dos resultados da experiência. Cabo Verde aparece também neste enfiamento. Resolve-se fazer uma oficina experimental de olaria e depois vem uma oleira ensinar a fazer os seus potes, a Telvina Sanches. E é dessa vinda dela que depois vai surgir a necessidade de nós irmos a Cabo Verde ver o contexto da olaria, que então se vai escolher a comunidade de Trás-os-Montes no Tarrafal de Santiago e que vai haver um trabalho que vai dar origem a mais um espaço cultural que é o Centro de Artes e Ofícios. E, portanto, as oficinas também criaram as condições para que todos pudessem protagonizar projetos e que esses projetos, sendo o foco principal a arte, fossem também projetos contaminados por outras áreas de saber. E isso desenvolveu sempre um pensamento de organização que chega até hoje.
O Ananil começou em 2004, foi fruto de um projeto mais alargado, que era o Projeto Rio. Resolvemos aproveitar essa energia que já tínhamos para um festival na cidade, chamado Cidade Preocupada. São eventos multidisciplinares que têm em comum, por um lado, a exibição de produtos desenvolvidos nas criações da associação, mas também de projetos que achamos importantes para acontecerem em diversos espaços. Pega onda, cantada pra fugir. Representa el movimiento del momento. A rosa depois de seca. Acolhemos residências que vão sendo propostas ao longo do ano nas diferentes áreas, não só na área da cerâmica, mas também na eletrónica, na música, na dança, no teatro, para responder a projetos que muitas vezes andam à procura de sítio para se poderem concretizar. E então, mesmo em períodos de menos programação financiada, esta estrutura permite-nos dar resposta também ao acolhimento de outros projetos muito interessantes e que de outra maneira não chegariam sequer à região. O público, em geral, tem tido uma ideia precisa, muito íntima e um confronto com os criadores de uma maneira muito especial, quer pelo espaço, quer pela maneira da apresentação, quer pelas oficinas em si, o que representam como o próprio edifício, as instalações. Nós caímos, limpamos, construímos, desconstruímos, fazemos projetos, perguntamos a arquitetos, a engenheiros e vamos fazendo intervenções cada vez mais bem conseguidas e cada vez menos perturbadoras do edifício. Nós próprios providenciamos essas condições às pessoas para podermos programar, nós e os outros que se autopropõem, todos esses. Em primeiro lugar, as oficinas acabam por ter uma oferta cultural ou de pesquisa, seja na cerâmica, na arquitetura, na música, nas artes plásticas, que não tem muitos pares no país, portanto as pessoas muitas vezes, quando estão à procura de certo tipo de conhecimentos ou artes, acabam por chegar a Montemoro Novo via oficinas de convento. Estes últimos 4 anos que cá estou, o que eu tenho visto é muitas pessoas a chegarem, acabam por elas próprias criar os seus próprios projetos e acabam por ter nas oficinas o interlocutor perfeito para os implementar, porque tem as infraestruturas, porque sabe ouvir e sabe receber essas propostas e, portanto, é um projeto que leva muito a esse desenvolvimento e a essa atração e fixação da população aqui.
Nós temos uma atratividade enorme para jovens e as pessoas vão se fixando aqui na cidade. Isto é muito importante para renovar o tecido humano da cidade, que é uma cidade envelhecida. Depois, acho que o fixar massa crítica nesta cidade é essencial. Numa mão levas a foice, tão linda ceifando as espigas do pão sagrado. Montemor, nesse aspecto, destaca-se e tem capacidade de fazer crescer, de criar terreno fértil, de dar oportunidade a que outros possam desenvolver projetos e encontrar aqui um caminho importante para o seu percurso. E as oficinas do convento têm muito esse papel, não só de ser uma plataforma de apoio à criação e aos criadores, mas que essa plataforma sirva também para se expandir à comunidade e ser cada vez mais um agente de capacitação da própria comunidade. Cada vez que se fala em cultura, não estamos a falar de espetáculos, não estamos a falar de intervenções. Essa é um cerne importante ligado ao espectro cultural, mas na decisão política aquilo que nós temos que pensar é criar condições para que toda essa dinâmica cultural que surge e que se desenvolve tenha a capacidade de fixar a massa crítica que está associada a ela. Os agentes culturais em Portugal têm uma posição absolutamente marginal para o poder político. Ou seja, eles são fundamentais para o país, eles são completamente irrelevantes para o Estado, nomeadamente para o Estado Central. Claro que em comunidades como em Montemor não é assim. A proporção do orçamento para a cultura nesta cidade é talvez 10 vezes maior ou mais, provavelmente bem mais, do que o Governo Central. E Montemor provavelmente é das autarquias em Portugal que investiu mais. E é talvez uma referência, e como cidade de pequena dimensão, é sem dúvida a referência em Portugal, a mesma referência. E portanto esta ideia de abrir a cultura, do acesso à cultura, de garantir que a população tinha acesso à cultura, foi a ideia que presidiu ao projeto mais global de desenvolvimento cultural de Montemor e que os artistas das oficinas do convento souberam interpretar muito bem e a partir dali começaram a nascer até outras propostas e outros projetos que hoje estão aí de pé. A economia é uma ciência social e deve se preocupar com o bem-estar das pessoas e uma das questões fundamentais do bem-estar das pessoas é a cultura. Precisamos continuar a ganhar a população para nos ajudar a explicar que a cultura é absolutamente fundamental, é um bem essencial para a felicidade do homem, para o bem-estar das sociedades.
depois das lutas finais, os nossos heróis que dormem nos covais. Acordai. Thank you.